Então vamos dar uma analisada aqui nos dados da Guararapes Confecções, né, GUAR3, né, GUAR3. Nós vamos pegar aqui os dados de valuation aqui da Guararapes, né, através daqui, vamos pegar aqui do Status Invest e vamos dar uma olhada aqui. Então, pessoal, mas antes quero pedir a você que está assistindo o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe aqui nossos vídeos e muito obrigado por estar assistindo aqui os nossos vídeos. E só para falar que esse vídeo de hoje é especial aqui para o Robson Ferreira, ele que pediu aqui um vídeo, né, da Guar3, tá? Então, esse vídeo aqui é especial aqui para o Robson Ferreira 7714. Vamos pedir a IA aqui para fazer uma análise desses dados, né, indicadores aqui, né, tanto do valuation quanto dos endividamento, né, da eficiência, rentabilidade e do crescimento, né? Que a IA nos diz em relação a esses dados. Vamos pegar apenas a imagem aqui desses dados, sem indicar aqui o nome da empresa, e vamos verificar aí qual é o resultado aí dessa análise. Então está aqui, né, a análise financeira, né, e a IA traz aqui como o dilema da armadilha de valor, né? Por que ela faz isso? Porque a empresa apresenta alguns indicadores interessantes, né, como se a empresa estivesse forte, né, com bons resultados, mas na verdade ela tem, por exemplo, oscilações aí muito bruscas, né, muito forte aí no seu lucro líquido, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Uma avaliação atrativa, né, segundo aqui a IA. À primeira vista, a empresa parece significativamente subvalorizada pelo mercado, com múltiplos que sugerem um preço abaixo em relação aos seus fundamentos. Então nós temos aqui o PL de 13,0, que está abaixo de 15. Normalmente o mercado aí olha esse valor em termos de como referência de 15. O PVP aqui indica que ela tem um desconto aí em relação ao seu patrimônio. Então o seu PVP aqui, preço sobre valor patrimonial, está em 0,79. Então tem aqui 21% aqui de desconto. O seu EV/EBITDA de 4,09, ratio que está em 0,01, né? Esse valor sempre está abaixo, tem que estar abaixo de 1 para indicar aí um bom crescimento aí. E esses dados então iniciais aí faz referência aqui a esses indicadores de valuation, né, que a gente consegue verificar aqui no Status Invest. Então, se a gente olha aqui ó, o preço sobre o lucro da empresa está em 13,54, né? Quando a referência aí é 15, né? Tem que estar abaixo de 15. Isso aqui mais ou menos indica que em 13 anos e meio você teria de retorno o investimento que você tem feito aí na empresa, se ela continuar da forma como ela está hoje, né? Produzindo e trazendo aí o lucro que ela vem trazendo, né? Dentro desse panorama aqui do PL, tá? E o PVP é esse desconto aqui, né? Que lá tem um pouco melhor, né? Mas agora, analisando aqui já com preço da ação diferente, aí vai aparecer um pouco diferenciado aqui. Lá tá 0,79, aqui 0,82. Mas o importante é que tem um desconto aqui em relação aí o valor patrimonial aí da empresa. Uma fortaleza financeira, né? A saúde financeira é um ponto forte, inquestionável. O balanço é sólido, com endividamento baixo, né, que é interessante, e controlado. E boa liquidez para obrigações de curto prazo. Então, a sua dívida líquida sobre o PL está em 0,16, né? Então, nível de endividamento saudável. Dívida líquida barra EBITDA está em 0,70, né? Baixa alavancagem operacional. E liquidez corrente, capacidade de pagar a sua dívida. Então, está 1,49. Então, para cada R$1 aí que a empresa precisa pagar no dia a dia, ela tem aí 1,49. Então paga e ainda sobra aí valor. Rachaduras na fundação. Rentabilidade. Então aqui começa o problema, né? Aqui os problemas começam a aparecer. Uma excelente margem inicial é corroída até o resultado final. E o retorno para o acionista é baixo. Então vamos dar uma olhada aqui. Margens bruta versus líquida. Observe como a alta margem de lucro na venda, ou seja, a venda bruta, se transforma em uma pequena fatia do lucro final líquida, após todas as despesas. Então nós temos aqui a margem bruta aqui, e nós temos aqui os custos, né? Então, todo o resultado da empresa aí, 40,59 aqui são os custos, e sobra aí de margem bruta aí 59,41%. Desse total aqui, da margem bruta, aí nós temos aí apenas uma pequena fatia de margem líquida, ou seja, tem uma margem bruta aqui interessante, 59,41, mas no final, né, pagando todas as despesas, né, os custos, né, que a empresa tem, né, depois que ela vende, né, porque se a gente considera aqui tem os custos do produto, né, ou seja, a receita é formada a partir da venda total. Dessa receita total, nós temos os custos que foi utilizado na produção do produto, na produção e venda. Aí tem a margem aqui bruta. E
no decorrer, depois dessa margem bruta, nós temos aí várias outras despesas, né? De impostos, né? De administrativo e tudo mais, que é descontada, e aí sobra aqui a margem líquida da empresa de 3,31. Quando a gente olha e compara com outras empresas aí do setor, né? Essa margem é até considerável, está dentro dos padrões aí, né? Claro que ela sempre deveria ser melhor, né? Então a discussão agora é com relação aí à margem bruta e com o decorrer do resultado, né? Daquilo que precisa ser pago, né? Dos gastos, né? Que tem, e até a última linha lá, ou então próximo da última linha, né? Onde você analisa aí a margem líquida da empresa, a inteligência artificial faz então questiona, né? Essa margem líquida, né? Mesmo a margem bruta dela sendo ótima, né? A IA traz aqui esse alerta, né? Porque há muitos gastos, né? E quando chega aqui na margem líquida é uma margem muito baixa, né? O que vai reportar aí lucros, né, baixos aí para o seu acionista, né? É o que a gente percebe aqui também no ROI, né? Que é de 6,05%. Aqui do lado de cá ele traz retorno sobre o capital. Então, o retorno sobre o capital, né, o ROI, e sobre o capital investido, o ROIC, estão abaixo de um nível considerado atrativo. E aí ele coloca aqui como um dado, né, um valor mínimo para esse ROI, né, de 15%, indicando um uso eficiente do capital, ou seja, tem que estar em linha com o CDI, né? Toda empresa, o ROI tem que estar próximo aqui do CDI para indicar como uma empresa que dá um bom retorno aí para o seu acionista. E o ROI dela aqui está em 6,05, né? Quando deveria estar 15, né, para ser atrativa. E o ROIC dela está em 8,67, que também deveria estar aí em 15 ou acima de 15. Aí atrás aqui, ó, alerta vermelho, né, crescimento negativo. Este é um ponto mais crítico, né? Esse é o ponto mais crítico. O crescimento das receitas é quase nulo e, mais preocupante, os lucros vêm diminuindo consistentemente nos últimos 5 anos. Isso explica por que o mercado está pessimista com a empresa. Então, crescimento anual composto, né? Ele vem aqui com um crescimento negativo de menos 11,3, né? Tem aqui um crescimento aqui de 4,29, que é bem baixo. Então, receita tem que sempre estar aqui crescendo. Né? Aqui nós temos a conclusão. Uma aposta de risco, segundo a IA. A empresa é uma faca de dois gumes. Investir aqui é uma aposta numa reviravolta, um turnaround que exige uma análise profunda sobre as causas da queda de rentabilidade e crescimento. Então, primeira coisa para quem quer investir na empresa é buscar por que a empresa está aí oscilando muito os seus lucros, né, de negativo, e por que a receita não estão crescendo ano após ano. Então, é interessante você verificar isso aí. E para investir com mais segurança, né? Então, os pontos fortes aqui da empresa, né? Então, muito barato, né? Pelos múltiplos de mercado, né? PL, PVP, EV, EBITDA. Estrutura de capital sólida, com endividamento muito baixo, né? Alta margem bruta, de 59,41, indicando bom produto ou por ter de preço. E boa liquidez corrente, de 1,49 para obrigações. Então, para cada R$1 que ela precisa pagar, ela tem aí 1,49. Então, esses são os pontos fortes. Aí que nós temos os pontos fracos levantados aqui pela IA, né? Então, crescimento do lucro, do lucro negativo, né? Então, sempre ela está apresentando aí lucro líquido negativo, rentabilidade muito baixa, né? Então, o ROI é muito baixo, né? De 6,05%, como vimos aí. E a margem líquida também muito baixa, né? Quando a gente pega aí o setor de varejo, né? O setor compatível com o dela, essa margem aqui é considerável, mas a empresa não cresce receita. Crescimento de receita lento, né? Então, 4,29%, quase estagnado. Risco de ser uma armadilha de valor, barata por um bom motivo. A receita não cresce e ela, em alguns trimestres, alguns anos, ela apresenta o quê? Lucro líquido negativo. Então, pessoal, para a gente finalizar, a gente dá uma olhada aqui então no gráfico da empresa, da ação, GUAR3, GUAR3, Guararapes. Estamos aqui no gráfico diário dela, ela está fazendo aqui uma trajetória de alta, a curto prazo. Mas se a gente analisar, né, ela vem aqui, na verdade, a curto e médio prazo, ela está já com um movimento aqui de alta, né? Então, ela já tem aqui esse fundo aqui embaixo, em mês 2 de 2023, e agora está voltando aí, né? Então, está dentro de uma faixa aí, em que, para quem tem a empresa, ou para quem deseja entrar na empresa, considerando aí toda a situação em que nós estamos vivendo, eu acho que a partir de agora, né, mesmo que os juros demore a cair, né, a Selic, né, até que o Banco Central começa a cortar aí a taxa Selic, né, que vai demorar um bom tempo, mas se nesse patamar de juros, né, de Selic, a maioria dos ativos já fizeram um movimento aqui, né, iniciou um movimento aí, mesmo que a curto prazo de alta, né, de se esperar que eles devem permanecer lateralizando, né, com essa Selic alta,
para quando começar a cortar, voltar a subir, né? Essa é a expectativa, né? Se não ocorrer nenhum outro problema aí, se a inflação não começar a aumentar. A expectativa é que ela comece a diminuir e lá para início de 2026 o Banco Central começa a cortar aí a Selic. Então, para quem tem empresa, eu acho que tá numa situação aqui que ele pode aumentar aí a sua carteira. Sempre é bom ter mais ações aí na carteira, apesar que não é uma empresa de pagar dividendos, né? É aguardar que ela passe a aumentar aí a sua receita, né? E volte aí a trazer, ter uma estabilidade aí nos seus lucros, né? No seu lucro líquido, né? Fazendo com que isso seja refletido aqui na movimentação das ações, né? Aqui no mercado. Então, aguardar aí, né? Assim que os juros começar a ser cortados, ações como ela devem andar aqui no mercado, apesar também que é uma empresa aí que não está alavancada, né? Não tem uma dívida aí muito alta. Então, está dentro aí do padrão, né? A expectativa aqui é que ela venha aumentar e melhorar suas receitas. Então, pessoal, esse aqui é o gráfico que tem, diário, né? Em especial o seguidor aí que pediu para poder trazer a ação aqui no vídeo. Então, é um ponto aí que tá, né? Ela segurou bastante aqui, né? Tá com uma expectativa que ela continue aí a subir aqui e quem sabe bater aqui nessa faixa aqui dos 10,63. Então, aguardar, né? Quem tem ela na carteira para ter colocar um pouco mais, esperando ela chegar aqui os 10,63. Tá bom? Então, a gente finaliza o vídeo, pessoal, agradecendo aí o pessoal que tem assistido aí os nossos vídeos, né? Esse em especial foi a pedido aí de um seguidor aqui do canal. E então tá aí, Guararapes, né? Guar 3. Um abraço e até o próximo vídeo.